Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui num quiz podcast especial. Eu resolvi juntar os ufólogos que já estiveram no programa e botar um trechinho de cada um para você assistir. A gente começa com meu querido amigo e irmão Marco Aurélio Leal, que ele vai me falar sobre duas coisas. A primeira é verdade que o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, foi para o espaço por uma moeda de barganha que eles tiveram com os americanos levariam os ETs de Varginha lá para os Estados Unidos e aí colocariam um brasileiro no espaço? Será que isso é verdade? E outra coisa, ele fala sobre um boletim de ocorrência aberto por um brasileiro contra um ser extraterrestre. Se fala que houve uma troca entre o governo brasileiro e os Estados Unidos, de que o governo brasileiro liberou essa entidade biológica, né, que seria para os Estados Unidos levar para lá para estudo, para eles terem, e em troca disso a gente teria um avanço na questão espacial. E então dizem que foi feito tipo um tratado com o governo brasileiro de que o Marcos Pontes seria levado, né, iria se preparar um astronauta para levar para o espaço, para a gente ter a primeira conquista espacial. E na verdade é baseado isso a muitos acontecimentos que houve em Brasília na época, inclusive o diretor da NASA, na época, veio para a Unicamp, muito estranhamente, assim, e na época, se eu não estou me enganado, ele veio para, tipo assim, selecionar alguns cientistas, pessoas ali, para levar para lá, justamente para iniciar um processo de parceria entre o governo brasileiro e americano, para levar isso, né, para o Marcos Pontes, enfim, que foi o que ocorreu depois. Em Minas Gerais, o Marcos Pontes só foi ao espaço por conta de uma barganha. Dizem, né? Aí é duro, dizem as teorias, né? A pessoa que pega a conversa fala, maluca. Muito louco isso aí. É muito louco. E assim, né, porque nem a gente estava conversando fora do ar, né, Juca? Eu gosto de falar as coisas fora do ar. Estava falando fora do ar com o Juca, e o Juca falou assim, Gustavo, pensa comigo, por que Marcos Pontes? Tinha astronauta do mundo inteiro. Inclusive... E por que ele? Não estamos falando... Cara, a gente foi na palestra dele, esse cara é um monstro de conhecimento. Ele é um mecânico do ar, para quem não sabe. Ele é um mecânico do ar. Ele é um espetáculo. Ele aprendeu russo em 6 meses. Nossa. Isso é surreal. Só para você entender, o alfabeto cirílico, né, é completamente diferente do nosso. Ele aprendeu. Então, só para você entender, ele não aprendeu só o alfabeto, ele aprendeu termos técnicos em russo. Então, só para você entender que ele é muito inteligente. Mas isso não o credencia a nada, porque tem gente do mundo inteiro. Mas exatamente. Ele tipo assim, ia pela NASA, né? Quando houve a explosão da Challenger, né? Isso. E aí o projeto espacial americano parou. E aí levaram ele para a Rússia e ele foi para o espaço através do... Tanto que eu fiz uma pergunta para ele quando ele esteve aqui, que eu perguntei para ele o seguinte: Marcos, você se considera mais astronauta ou cosmonauta? Aí ele deu uma risada. Boa pergunta. Excelente. Ele gostou. Ele deu uma risada. Aí respondeu que ele treinou nas duas e tal. Cara, tem um negócio que eu acho que é surreal. Eu já vi coisa, né? Já vi enterro de anão, já vi várias coisas, perdão. Já vi várias coisas, cabeça de bacalhau. Mas eu nunca vi BO contra alienígena. Teve isso? Filme teve, cara, teve. Sério isso? Teve. Em Sorocaba. Sorocaba, porra! Tinha que ser em Sorocaba. Porra, além de falar chovendinho, vocês inventaram essa. Fala. Então, foi um caso que aconteceu em 97, acho que final, inclusive foi investigado pelos irmãos Facuri, que tiveram aqui que jogaram o quiz na época. Na época eles investigaram esse caso. E eles acharam que era uma piada no início, porque eles receberam um telefonema do fórum, dizendo que tinha um réu, e o réu né, que seria um extraterrestre, porque tinha um rapaz, que era o Célio Batista, ele estava, naquela época, ele disse que meio que quebrou o carro dele ali na Avenida Ipanema, e aí tinha um posto de gasolina, aí ele estacionou o carro, e ficou um pouco com medo, disse que ele ia dormir lá, com medo de ia esperar outro dia para ver se chamava o mecânico, e medo de roubar o carro. Aí o frentista do posto falou para ele, não, pode ir, você mora onde? Ele falou, não, eu moro aqui, indo para o Jorge Wetter, que ele morava ali, né? Aí ele falou, não, então tá bom, pode ir que eu olho aqui o carro, pode ir tranquilo. E ele falou que foi a pé, estava indo embora a pé.
Aí quando ele estava passando meio que por um matagal, na época lá por trás, né, na Zona Norte, aí ele fala que veio um ser, meio flutuando, apareceu assim, só que o ser ele tinha uma característica física de um rosto meio que parecia de caveira, muito esquisito assim, as partes, né, e diz que os dedos eram pontiagudos. Aí ele falou que o ser veio assim, acho que querer, não sei se veio tocar nele, o relato dele, diz que daí ele pegou e saiu na porrada. Ah, ele brigou? Caraca, velho! Aí ele rolou no chão, e aí teve um caso que daí que aconteceu, o que impressiona no caso do Célio Batista, por mais que pareça bizarro, né, é que o policial foi chamado daí, né, na época ligaram para a polícia, depois ele brigou lá, saiu na mão com o ET e teve um ferimento. Esse ferimento no dedo dele, num dos dedos dele, ficou perfurado, como se alguma coisa tivesse perfurado mesmo, ficou perfeito assim, um círculozinho no dedo dele, né? E aí ele conta, só que assim, a maneira que ele contava, você via que ele não estava alterado alcoolicamente. Isso que é incrível, por isso que eu falo, gente, vocês têm que escutar, quando você for num congresso de ufologia, a verdade com que a pessoa fala aqui. E mente aberta, né? Não, cara, não, mas não precisa nem precisa nem ter, cara, porque eles falam, a gente que conhece o mínimo de ser humano, quando você vê eles falam em verdade. Eles não estão, não é uma alucinação, eles falam detalhes é só de quem sabe a verdade. Exatamente. De quem viu aquilo realmente. Isso impressiona, né? É, o que impressiona, e outra, o policial quando veio atender a ocorrência, mas imagina, só uma coisa, ele bateu ou ele apanhou do Ele apanhou. Ele deu uns pitocos lá, né? Apanhou, velho. O Jorge falou que no dia que ele chega na casa dele lá, diz que ele tava branco, passando mal, diz que a esposa dele comenta que ele até vomitou assim no tanque, sabe? Mas assim, disse que o policial veio, aí atendeu a ocorrência, aí ele falando sério, aí teve a promotora, aí ele teve com a promotora... Abriu o BO, daí depois esse carro foi lá, aí ligaram pros irmãos Facuri, para meio que como estudo, como ufólogos ali, para falar, me explica isso, né? Meio que poderia ser. E você acredita que a promotoria acreditou nele? Agora a gente vai ouvir a Ana Luísa Rinaldi e ela vai nos contar sobre o avistamento que ela teve indo para o litoral de São Paulo, e ela fala também que toda vez que ela fala sobre ufologia no canal dela, o canal bomba. E a gente tava indo pra praia, de boa, o pessoal já tava lá. E a gente tava indo pela serra ali da Cabeça da Anta. E de boa, a gente tava indo que pra Ilha Comprida? Lógico, pobre vai pra Ilha Comprida, Sorocaba. Né? Rico vai pro Guarujá. E aí a gente tava indo pra Ilha Comprida e tal, né, conversando. E eu percebi e eu olho o céu, né? Eu olhando o céu, via uma luzinha. A luzinha descia, passava de um lado, ia pro outro e tal. Mas sei lá, eu achei que podia ser muita coisa, assim, não me passou na cabeça. E eu comecei a sentir um medo, assim, uma coisa ruim. Sabe uma sensação ruim? Tipo, vai acontecer alguma coisa. E aí, daí, meu ex-marido não acreditava nisso. Aí a luz foi do outro lado, passou assim, bem na frente, assim, do carro. Só tava gente, era de madrugada, não tinha ninguém, aquela estrada escura. E a luz foi do lado dele. E aí ele começou também a ficar, nossa, o que é isso, né? E a gente continuando, né? E aí eu senti, sabe a sensação de, tipo, eu vou ser abduzida? Eu não sei explicar, a sensação de mesa de cirurgia. Eu falei, será que eu vou ficar igual aqueles animais que é encontrado aberto por aí, né? Ressecado, né? E eu comecei a ter, tipo chupacabra, né? Eu comecei a ter essa sensação, eu comecei a rezar no carro. Falei, Deus, eu não quero morrer, não quero ser abduzida, não quero passar, porque todo mundo que passa por uma experiência de OVNI, de abdução, nunca é da hora, nunca fala, nossa, foi legal pra caramba, tomei um chá com o ZT. Não, vai lá e é aberto, bota um chip em você. Eu falei, eu não quero passar por isso, né? Eu comecei a rezar lá no carro. E aí a luz pegou e foi numa outra direção, sumiu. E eu lembrei de uma história do Chico Xavier, porque o Chico Xavier ele ia ser abduzido. E aí ele pediu intervenção do Emanuel. E eu acho que, sei lá, eu acho que ia acontecer comigo a mesma coisa. Eu lembrei dessa história, eu fiz a reza lá. E aí, quando a gente estava chegando perto de Iguape, já estava chegando. Isso era de madrugada e não estava amanhecendo ainda. Aí, tipo, um feixe de luz, assim, ó, do céu vermelho. E, tipo, em outra coisa, não na gente. Em outro, tipo, do outro lado. É a mesma luz. Então, eu acho que eles abduziram outra coisa. Outra coisa, né? Eu era uma coisa, né? Não fui selecionada naquela safra. Você não passou? Não passei por aí, mas também não queria passar, não. Ou seja, eles levaram a vaquinha. Levaram aí depois disso... Levaram outra vaca.
Ai, mas todas as pessoas que passam por essa experiência e tal, nunca falam que foi uma experiência positiva, legal, né? Normalmente são cirurgias e tal, né? Ou são passados conhecimentos, né? Mas pela sensação que eu tive, eu ia ser das que ia tomar ali uma cirurgia, né? Podia ser uma cirurgia estética, né? Mas não. E faz quanto tempo isso? Já faz um tempo, acho que foi em 2018. Eu casei em 2018? Foi em 2018. Uhum. Foi em 2018. E dali pra frente você começou a Então, se aí, interessar. eu sempre estudei. Meu pai sempre estudou, sempre gostou. Eu sempre gostei também. Mas aí que eu queria entender o que aconteceu ali. E seus vídeos bombaram, né? Na hora que você... Bombaram. Foi o primeiro... Na verdade, o meu primeiro vídeo que bombou foi do Astar Sharon. Astar Sharon. Você já deve ter ouvido falar, né? Que é uma entidade, que é um alienígena mesmo, que as pessoas consideram ele como uma entidade porque associam ele a São Miguel. Acreditam que ele é São Miguel. E ele aparece muito para as pessoas. E aí eu fiz um vídeo falando dele, de uma lenda que aconteceu com ele nos anos 90, das que é fitas. freudiano, né? Que ele é freudiano, é. E que apareceu uma mensagem dele nas fitas, mas na verdade não é que a mensagem apareceu nas fitas. Foi um locutor que gravou uma carta psicografada dele. E aí começou um monte de gente a falar, eu sonho com esse cara. Nossa, minha avó sonhava com ele. E é uma entidade meio nova, assim, porque ele começou a aparecer na década de 1950. Então não é uma entidade muito antiga. E muita gente jura de pé junto que ele aparece em sonho ou manda mensagem. E a missão dele é se comunicar mesmo, né? Eu tô ficando com medo. Eu acho Eu vou mostrar a foto dele. Ele é um ET, assim, meio John Bon Jovizão, assim, parece John Bon Jovi. Sério? Ele é bonito, ele não é daqueles Greys. Não vai aparecer com chifre, o Não, caralho. Ele é alto. Ele é alto, assim, tem tipo de 2 a 3 metros de altura. Ele parece Ele vai muito estar com o cantando, John Bon Jovi. caralho. Entra, Porra. né? Cantando Live on Player. Exatamente. Não, mas o que me chocou foi a quantidade de pessoas assim, aleatórias. Não é pessoas do meio, tipo, eu e o Chuca, a gente gosta de ufologia. Não, tem uma pessoas, predisposição. pessoas aleatórias, mas vovó, gente jovem, falando, nossa, meu avô tinha uma foto desse cara. Então, é bem curioso. E aí, eu viralizei com o vídeo dele. O conceituado ufólogo Vittorio Pacatini foi um dos primeiros a chegar e pesquisar a fundo o caso de Varginha. Ele vai nos contar hoje como as criaturas foram parar em Varginha e vai falar sobre o soldado também que teve consequências muito graves que pegou uma das criaturas no colo. Vale lembrar que o Pacatini ele ficou sumido durante 20 anos. E quando ele voltou, a primeira entrevista que ele deu foi essa entrevista aqui para o canal. Foi uma repercussão tão grande que ela acabou parando no programa do ufólogo mexicano Jaime Maussan. É isso aí, então vocês vão ver um trechinho agora. Imaginem uma espécie alienígena com uma tecnologia tão superior à nossa que consegue criar estes seres biologicamente controláveis, colocam numa nave de abordagem que muito provavelmente, é claro que eu estou aqui dentro da pesquisa, o que sugere essas criaturas de abordagem de solo, dentro do nosso entendimento, podem até não estar nem pilotando as naves. As naves seriam drones, essas naves de abordagem estavam comandando por uma nave que estivesse fora. Quando eu digo fora, não é bem aqui em cima do planeta Terra, não, pode ser um pouquinho mais distante, atrás da Lua, um pouquinho mais distante. E soltaram as naves como drones. E elas vieram para coletar, para fazer alguma experiência. Pesquisa, né? Imagina, uma pesquisa. Só que o NORAD americano, isso nós já sabemos, viu? A pesquisa já chegou lá nos Estados Unidos, eu quando estive em Roswell, conversei com outras pessoas, outros militares aqui do Brasil me colocaram em contato com outros militares lá nos Estados Unidos. Os americanos sabiam de tudo, porque eles ficam monitorando, porque os senhores sabem que um míssil nuclear, ele é balístico, ele tem que desenvolver uma trajetória tal, né? Ele sai fora, né, do planeta Terra, vai um pouquinho ali para fora na primeira órbita, e acompanha essa trajetória balística para cair no país onde eles querem atingir. Quem faz isso? Os americanos, os russos, os chineses, até a Coreia do Norte. Então, o NORAD tem um conjunto de satélites espiões na nossa órbita terrestre. Eles estão lá monitorando. Quando essas naves de abordagem entraram, né, elas foram abordadas, interceptadas pela Força Aérea Americana, e eu estou falando para os senhores com certeza, quem atingiu essa nave, eu vou explicar como, e ela foi perdendo altitude, ou foi um míssil, ou foi um raio laser de ataque da Força Aérea Americana, que tentou abordar, as naves foram se evadindo, eles conseguiram atingir uma delas.
por coordenadas cartesianas, ela foi perdendo altitude e o computador, por si só, já calcula. Olha, está passando da América Central, está indo para a América do Sul. Atenção, já passou pelo território do Amazonas, está indo para uma região chamada Minas Gerais. Qual é a força? E foi perdendo altitude. Qual é a força militar capacitada para tomar conta da situação? A sensacional ESA, Escola de Sargento das Armas. Eles foram cair exatamente no lugar preparado para isso. Preparado. Os americanos avisaram a ESA imediatamente, de forma sigilosa, colocou lá a sua equipe e já começaram a patrulhar, começaram a pesquisar pelas coordenadas cartesianas. Agora vejam que interessante, né? Naquela época, 10 quilômetros antes de Varginha, o casal Eurico e Oralina, né, que cuidavam de uma chácara, uma pequena fazendinha que tinha um gado, né, 10 quilômetros aproximadamente antes de Varginha. Acordam de madrugada, 1 e pouco da manhã, o gado galopando. A casinha onde eles moravam, de frente para este pasto, né, 20 metros de frente, e o pasto maior. A dona Euralina dá uma cutucada no Eurico e diz: estão roubando o gado aí fora. O Eurico falou: é mesmo, vou lá ver. Ela disse: não vai não, esse povo pode estar armado, não vai não. Então eu vou abrir a janela. Aí ele abre a janela, né? A dona Euralina chega também do ladinho da janela. O que eles enxergam? Na frente da janela da casinha, né, um objeto parecendo um submarino, do tamanho de um micro-ônibus, no formato de um submarino. Por quê? Cilíndrico, com uma pequena cúpula em cima que não era de vidro. Ele parecia ser todo metálico. Era a impressão que passou para o casal. Só que esse objeto soltava muita fumaça na sua traseira. Ele está na contracapa do meu livro. Soltava muita fumaça. Ele voava, né, entre 2 e 5 metros de altura do pasto. Bem baixo. Baixinho, na frente da casa deles, e eles lá na janela olhando para aquilo, né? Soltando muita fumaça, e o Eurico ainda faz uma explicação, pessoa simples, falou: Pacatini, sabe quando você pega um pano assim, mais velho, esfiapado, se você colocar ele na frente de um ventilador, sabe quando o pano faz assim? Ele dá aquela balançada, está balançando. A traseira do submarino, soltando muita fumaça, tinha uns pedaços metálicos, alguma coisa, Dona Euralina confirmando tudo, ambos viram, balançando, parecendo que estava estragado, soltando muita fumaça, lentamente. Então eu vou dizer uma coisa para os senhores: um avistamento ufológico de 2 minutos, de 3 minutos, é muito. Porque se eu aqui, em 1 minuto, né, eu tocar essa caneta, né, eu tocar o seu óculos, e depois perguntar para os senhores, em 1 minuto, tocar no microfone, o que eu fiz? Eu garanto, 1 minuto só. Os senhores dizem: você tocou a caneta, o microfone e o óculos. 40 minutos, uma eternidade ufológica. O casal Eurico e Oralina lá da janela, olhando para aquele submarino devagarzinho, passando, soltando fumaça, balançando a traseira. Pesquisas depois nos mostraram, foram os americanos. Só que quando isso tudo aconteceu, os militares da ESA já estavam todos alerta, eles já estavam vasculhando para tentar encontrar alguma coisa. E encontraram. A primeira criatura, eles tomaram um susto enorme, não estavam preparados. Né? Um dos militares atingiu com 3 tiros de fuzil, apesar de que ele disparou 4. 3 acertaram a criatura, matou na hora. Aí a informação já correu para os militares: olha, a criatura é assim, assado, não atirem, vamos tentar capturar. Ela tem essa e essa configuração. E assim foi. Então, eles já estavam patrulhando. Quando começaram a ligar para o corpo de bombeiro para dizer: tem uma criatura esquisita aqui no Jardim Andere, naquele dia que as meninas avistaram à tarde, nesse período da manhã, o corpo de bombeiro foi acionado. E imediatamente já informaram o exército, já se mobilizaram e capturaram a primeira. Na realidade, a segunda. A primeira já tinha morrido. Sim. Capturaram a segunda. E de tarde as meninas presenciaram a terceira. Vamos na sequência. Tá. O que acontece? Isso tudo correu à cidade. Muito bem. Os militares atentos a tudo, né? Foi quando o policial da Polícia Militar P2, Marco Eli Xerezi, e aquele bairro escuro, eles patrulhando naquelas trilhazinhas, a criatura passou correndo devagarzinho na frente do carro. Eles pararam o carro, o Xerezi e o parceiro que estava com ele, e na euforia
foram atrás. Só que a criatura, como as próprias meninas já tinham relatado, parecia estar se sentindo mal, não parecia estar bem. Nós já suspeitávamos, ou o calor estava muito grande, ou a pressão atmosférica, ela já estava sentindo, ao que tudo indica. Essa criatura passou na frente do carro. O Xerez parou o carro e foi atrás, na euforia de capturar, né, pessoa muito vigorosa, querendo realizar a missão, que ele era cumpridor de missões, foi lá e agarrou a criatura. Ele estava sem luva, sem proteção nenhuma. A criatura, no movimento, deu uma arranhadinha debaixo do braço dele, ficou por isso mesmo, e levaram essa criatura. Como o Exército precisava ser avisado, eles também ali na hora não sabiam, mas a Polícia Militar tem contato dentro dos hospitais. Quando tem alguém ferido, baleado, eles levam para o hospital. E eles, nos contatos, nos conhecidos, eles foram primeiramente para o Hospital Regional de Varginha. Só que quando chegou lá, que os médicos, o pessoal, os enfermeiros viram, disseram, nós não temos condição de lidar com isso. Sabe? Nós não temos a menor condição, vocês têm que levar para outro lugar. E sugeriram, né, Humanitas. Só que aí os militares lá da ESA já foram avisados, teve essa ocorrência em Varginha, e eles se precipitaram, tentaram ir para o Hospital Regional, já foram orientados, vão levar para o Humanitas. O Exército já entrou na situação, já fizeram os contatos no hospital e foi recebida lá no hospital. O grande detalhe é que este policial, Marco Elixerese, né, foi definhando, foi passando mal, foi perdendo a sua condição física, ficou acamado, foi internado, ninguém sabia o que ele tinha, fizeram um exame de sangue dele, né, e foi constatado, né, elementos tóxicos não identificados na corrente sanguínea dele, não identificados. Porque ele teve esse contato físico e se machucou. Então, tipo assim, chegou a entrar na corrente sanguínea dele. Entrou algum vírus, alguma bactéria, algo que é letal. A nossa espécie humana, está vendo como é que o Exército também sabe trabalhar em silêncio? E se essas criaturas tinham, duas hipóteses, naturalmente uma condição desses elementos no seu corpo, ou será que quem os fabricou, já que nós estamos entendendo que eles são delta, deu a essas criaturas uma condição de defesa com um elemento químico no seu corpo altamente nocivo a nós, que se em algum momento ficasse numa situação difícil... Como sapo. Tivesse como se defender. E é bem provável, como o ser já estava passando mal, a gente também deveria ter alguma coisa nociva a eles também. Muito provavelmente. Então, quem os fabricou, muito provavelmente conseguiu colocar no organismo destes seres uma condição de resistência a muita coisa no nosso meio ambiente, talvez nem tudo. Sim. Então, aí é que vem, olha como é que a situação fica difícil, os militares se viram numa situação, o melhor não é só por causa da religião e do impacto filosófico, não só por causa da questão bélica, que eles também queriam estudar, sim, mas imagina... Saúde pública. Saúde pública. Ele foi definhando, aí nós fomos conversar com a esposa dele, a esposa dele nos relata que antes dele sair nessa missão, ele disse para ela, olha, estou saindo numa missão ultra secreta, eu não vou voltar para casa hoje, não posso falar com você, mas tem uma bomba que vai acontecer, depois a gente conversa. Gente, só história bacana. Agora, o produtor, apresentador, Fred Morsch, vai nos falar um pouco sobre a produção do programa do History Channel De Carona com os OVNIs. Então, vamos escutar. Eu já tinha uma coisa da ufologia desde guri, assim, de ver séries de ficção científica, aquelas séries da nossa época, né? E me apaixonei muito por aquilo ali. E aquilo ali ficou marcado, né? E eu tive uma história que depois eu relacionei também, que eu acho que mexeu comigo, que eu vi uma nave, sei lá o que eu vi na época. Eu não relacionei a nada, eu não tinha ideia nem de que era ufologia, né? Com 10, 12 anos, eu vi uma nave, cara. Você preferiu não pensar no que era? Não, eu não sabia o que era, eu achei que era um satélite. Na minha cabeça era um satélite, entendeu? Mas eu nem sabia o que era satélite, porque não era satélite, né? Eu jogava tênis, e eu conto essa história, e eu saí de dia, 10 da manhã, e eu vi, cara, como se fosse uma vimana cinza, prateada. Parecia que tinha até uma bandeira, saca? Foi uma coisa assim que me
E isso, anos depois, eu relacionei com a ufologia, né? Mas o grande incentivo, o grande pulo do gato da história foi que eu contratei um editor, tá? E esse editor era fãzaço fãzaço não, um pesquisador de ufologia, né? E aí eu comecei a levar a sério a coisa, né? Então já tem aí uns 10 anos que eu venho estudando, lendo sobre ufologia, né? E aí eu, com essa coisa de a gente nunca poder... quem trabalha em audiovisual sabe que nós não tínhamos a chance de trabalhar com outras televisões, de fazer série, a não ser na TV aberta, né? Ou fazer cinema. Então, eram 2 caminhos, até não distintos, né? Muita gente trabalha, na nossa época, fazendo publicidade para ter dinheiro para produzir seus filmes. Exato. Né? Na TV aberta, tudo é relacionado à grana. Exato. A grana e a audiência. Então, se é um público segmentado, não vai dar tanta audiência, e aí você fica... Exato. Por isso que daí, depois com a chegada da TV a cabo, depois os Netflix, aí Abre o leque. Abre o leque, mas no começo era muito difícil. Então, você falaria assim, ou você faria uma ficção científica dentro do cinema, aí um longa-metragem. Ainda vou fazer. Mas quero fazer ficção. Então, começando com os documentários, né? Mas então aí, cara, foi uma coisa assim, tipo, 2015, depois de ler e esse cara lá trabalhando comigo e me mostrando coisas e eu tive eu veio toda a ideia na hora. Né? Porque a série ela trata de a gente ir aos hotspots, né? Que são esses lugares que têm maior incidência do fenômeno acontecendo, de avistamentos, né? Entrevistar essas pessoas que estiveram cara a cara com o fenômeno e os ufólogos que pesquisaram esses casos. Então a série ela trata basicamente disso. Esse é o mote da série, né? E aí tinham elementos que aí eu trouxe, que era o rock and roll, né? Influências minhas, eu queria ter trilhas de rock na série, né? Porque É muito a minha cara isso aí. É muito a minha cara. O figurino eu que criei. Então a coisa das camisetas, eu criei lá atrás, cara, sabe? Veio tudo junto. O De Carona, o nome De Carona com os OVNIs, né? Porque também tinha essa coisa de a gente ir nos lugares e mostrar a cultura das pessoas. E a diferença, se é que tinha alguma diferença, do sul para o norte. E tem? Não. Então, isso que eu queria... A única diferença é cultural. Entendeu? Porque as pessoas veem a mesma coisa. Uma das coisas assim que me marcou muito na série, o Duda, que foi o diretor, o Duda, inclusive, é legal falar, o Duda é meu primo irmão, a gente trabalha há 20 anos juntos, né? Então foi uma dupla, a gente fez uma dupla já... Parece eu e Gustavo, assim. uma parceria já antiga, então a gente tinha essa coisa de querer fazer um trabalho muito bem feito, sabe, de apostar muito, de jogar a tua alma ali dentro. Foi o que a gente conseguiu, né? Acho que a gente conseguiu, acho que o público teve... o público nos dá esse retorno, querendo a série de novo e tal, né? Bom, e aí, cara, a gente... eu bolei uma sinopse, né? E fui pensando em elementos, e aí a gente teve a oportunidade de levar a série... na real, assim, a gente mandou 3 séries para o History, tá? Uma série que era uma série do Duda, uma série minha e uma outra série, né? E aí selecionaram o De Carona com os OVNIs, que a gente até nem estava esperando. Você achava que era a pior das 3? Não achava que era a pior das 3, mas assim, eu não tinha noção. Não tinha expectativa. Não tinha Mas uma expectativa. É aí que eu quero saber, como é que negocia com o History? Sim, aí aconteceu isso. A gente sentou, a guria do History adorou, a sinopse nos selecionou, eu quero essa série, né? Só que eu quero ver um piloto antes, né? E o piloto tem que sair da próprio bolso? Sim, exatamente. E aí isso foi outubro, novembro de 2016. Então o processo eu criei em 2015, em 2016, no final do ano de 2016, a gente teve a primeira oportunidade de apresentar, para te ver como é difícil a coisa. E aí, numa sinopse, eles nos selecionaram, aí eu fui lá, fizemos um tete-a-tete, né? Conversamos, explicamos a série aí mais a fundo, né? E aí, mas assim mesmo a gente tem que ter um piloto, né? E nos facilitaram. Eu não preciso de um piloto, preciso de um promo, que eles chamam, que é uns 5 minutos do que será a série. Isso. Então, é um produto difícil de fazer. Claro. Né? Ele é uma peça publicitária, praticamente, tu condensar 5 Mas aí minutos. foi a vantagem de você vir da publicidade. Exato. Que é condensar em 30 segundos. Exatamente. Então a gente bolou
esse promo, né? E 2 semanas depois eles aprovaram, e aí começou toda a função de orçamento, né? Equipe, enfim, aí veio toda a coisa de pré-produção enorme, né? Que a gente teve de... Mas nessa seleção, você chegava pro caboclo e falava, você acredita em OVNI? Você acredita em extraterrestre? Se o cara falasse não, então você tá fora. Não, você fazia isso? Não. Deixa eu te contar. E aí o que aconteceu? Eu acho que a parte mais importante da série foi o platô. Tá? O que é o platô? A gente foi, antes de gravar, para todos os lugares. Eu viajei para todos os lugares com o diretor de fotografia. Na realidade, como a gente não tinha uma verba tão grande para ir, o Duda, enfim, e eu queria... eu estava encabeçando a coisa da ufologia, né? E eu queria olhar no olho dessas pessoas e também me treinar, me entender como personagem, porque eu era o personagem. Eu, pessoa física, Fred, né? Ele virou uma persona, né? O Fred Morte, o mochileiro ufológico. Mas sou eu. É um personagem. Exatamente. Você vai ter um personagem. E aí, cara, eu fui para essa viagem, né? E eu entrevistei todas aquelas pessoas que estão na série e muito mais outras. Que tiveram duramente cortar. Sim, a série certamente ela teria 1 hora tranquilo. 52 minutos, a gente teve uma janela de 29, 26, né? Com a propaganda, né? 30, né? E então a gente teve também um trabalho enorme de condensar as coisas, né? E aí eu acho que foi legal todos os elementos. Aí o Duda veio com o Jeep, né? O diretor trouxe o que é um personagem. O Jeep é um personagem da série, né? Que ajuda a compor o meu personagem, né? Não, que é muito legal, Exato. assim, sua figura... E olha só como é que a coisa começou. A ideia inicial e o piloto foi feito com uma Kombi. Sabe aquela Kombi... aquela Kombi que é trailerzinho, antiga, que é marronzinha, né? É um padrão da Volkswagen, né? Aquela Safari, Kombi Safari. E a gente tinha aquela ideia de, tipo, mochileiro que vai viajando de kombizinha e tal. E aí, cara, na primeira viagem, no piloto, a gente sentiu que essa Kombi não ia funcionar. Porque ela não chegava em lugar algum. Simplesmente por isso. E nós... cara, e a gente ia enfrentar estradas, né? Que a gente não tinha, não conhecia. Ele ia ficar parado em vários lugares. Opa! Né? E aí, cara, a gente começou a procurar um carro que tinha a ver comigo, que tinha a ver com a série, que tinha a ver com o Rocket. Pá! Caiu a Toyota Bandeirante, que é linda, né? Eu me apaixonei. E aí, putz, né, cara? Todo mundo, né? Uma das coisas que mais me perguntam assim, tá, e a Toyota Bandeirante? Cadê, né? a Toyota? Cadê a Toyota? Eu falo que foi abduzida já. Então, cara, mudou minha vida. A série mudou minha vida, porque aí eu entendi que a ufologia é uma coisa extremamente séria. Os fenômenos acontecem fisicamente, entendeu? E são extraordinários, são incompreensíveis, né? A ufologia, hoje tem mais perguntas do que respostas, né? Então, a gente não sabe o que está acontecendo. A próxima entrevistada, na verdade, ela é uma contratada. E ela escreveu um livro falando sobre isso, Alienígenas na Minha Janela. E ela conta a história que ela foi passar os dias na casa da irmã dela e foi lá onde tudo isso aconteceu. Aí, quando foi de noite, eu fui dormir na sala e ela e meu cunhado foram dormir no quarto, no apartamento do 10º andar. E aí eu estava tranquila, dormindo no sofá, começou um som, querer me acordar. Era um som muito tecnológico. Parecia um apito tecnológico. Tipo um bip, uma coisa assim? Você já viu aquele apito que tem a bolinha dentro de juiz? Aqueles bem forte mesmo, profissional? E era muito tecnológico. Era uma mistura desse apito de juiz com muita tecnologia. E era insistente, só que era assim, não era alto e era gentil, insistente. Aí ficou, pri, pri. Eu faço assim, mas não era, lógico que não era assim, eu tento imitar. Parecia um som eletrônico, além desse apito ou não? Você fala tecnológico, quer dizer o quê?
Pode ser eletrônico, parecido. Entendeu? Eu diria Pode até que é um ser. som sintetizado, né? Sintetizado. Era muito assim, real, no E físico. preciso. Era Preciso. Isso É mesmo. como se fosse um chamado. Um chamado, e vinha da janela. Aí eu acordei assim, eu falei assim, nossa, que som é esse? Eu olhei no celular, não era. A campainha não era. O vizinho não era, a televisão não era. Eu falei, nossa, que estranho. Aí, quando eu sentei, olhei para a janela, aí parou. Aí eles ficaram satisfeitos, eu acho. Aí eu olhei para a Eles janela. estavam te chamando. Me chamando. Que louco. Muito louco. Totalmente, eu tenho consciência disso. Aí eu olhei para a janela, tinha uma luz branca muito forte, muito intensa. Aí clareou toda a sala onde eu estava. A noite virou dia. Aí eu levei aquele susto, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu falei assim, o sol não é, a lua não é, drone não é, helicóptero não é. Eu tentei, assim, alguma coisa racional, não era nada, era aquela luz forte mesmo, clareando. E aí, do lado, tinha uma luz vermelha, parecia um farol, um semáforo. Sabe aqueles vermelho bem forte, e cheio de luzinhas embaixo, e até lá embaixo. Você estava em que andar? No 10º andar. 10º andar. Isso. Ou seja, o que você via descia até o chão. Eu não sei se ele encostava no chão, porque eu olhei assim, da janela da minha irmã da sala, de vidro, ele ia até embaixo, mas eu não sei se estava no térreo, eu acho que estava até o 2º andar, mais ou menos. Devia ter uns 8 andares, porque eu estava no 10º. O pessoal fala que dá uns 30 metros, né? 8 andares. É muito grande. Nossa, enorme. Era enorme. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, será que é o que eu estou pensando? Será que é um OVNI? Quando eu olhei e vi que era, eu falei assim, não, eu falei assim, meu Deus, eu estou acordada. Isso está no físico. Aí, ele cheio de luzes, assim, a coisa mais linda, linda, parecia filme de ficção. E aí, não sei como, por um milagre, eu lembrei de me virar e pegar o celular que estava em cima do sofá. Peguei e falei, eu vou filmar, senão ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai acreditar. Eu falar uma coisa louca dessa, né? Aí ele percebeu que eu estava muito nervosa, recolheu a cauda, aquela cauda comprida, e ficou só a nave vermelha. Era só luz, não dava para ver a parte metálica do metal. Aí ficou aquela luz e ele permitiu ser filmado. Ele queria ser filmado. Aí eu peguei o celular quase caiu da minha mão, tanto que eu tremia, né? E eu, meu Deus, eu preciso filmar, e tentando apertar o play. Eu falei, ai, tomara que ligue, né, a filmagem. Aí eu tentava filmar, o celular quase caiu na minha mão, eu queria olhar, eu queria filmar. Aí ele ficou ali. Aí, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi antes de eu pegar o celular ou depois que eu estava filmando, pode ser que foi antes. Esse OVNI, ele se transformou numa água-viva, branca, enorme, assim. No mesmo 8 andares também, gigantesca. E ficou ali paradinho para se apresentar para mim, todo bonitinho, todo arrumadinho ali. Mas como foi essa transformação? Foi tipo uma metamorfose, foi se transformando aos poucos? Não, foi assim, ó, de repente. Quando eu estava olhando o OVNI, com aquelas luzes, de repente teve um apagão. Quando eu olhei de novo, estava aquele água-viva branca, assim. Sim. Então, pelo que eu tenho pesquisado, estudado, as pessoas têm me orientado, mais ou menos que possa ser, ele se transforma num ser biológico, né? Porque como pareceu uma água viva, eu acho que é isso, né? A gente ainda está pesquisando. Aí ele ficou ali. Eu fiquei totalmente chocada, estupefata, olhando, e eu não conseguia tirar os olhos. Eu fiquei assim, muito hipnotizada. Aí, dali a pouco, já virou de novo, não sei como, também teve um apagão, um lapso de tempo, e aí eu estava filmando o OVNI. Agora, quando eu estava filmando esse OVNI, ele ficou ali flutuando, só que como eu tremia muito, dá a impressão, vocês vão ver na filmagem depois, dá a impressão que ele está assim, pulando, mas não é, ele estava parado, flutuando atrás do vidro. Está aparecendo aí para você agora, olha só. Quer dizer, a sua mão tremia, na filmagem parece que ele está oscilando, né? Isso. Pulando. Porque quando a gente dá zoom, a sensibilidade da câmera aumenta muito. Você tira do quadro, se você balançar muito, você tira do quadro o objeto que você está fazendo. Isso. Esse é o problema de aproximar.
E Gustavo, é incrível, porque assim, na filmagem tem uma hora que sai do quadro, assim, ele pula, assim, né? Mas a minha mão estava tremendo. Aí ele pegou e começou a ir para longe, assim, nos prédios lá da frente, e voar em volta dos para-raio, piscando com a luzinha de OVNI, sabe, que a gente costuma ver na internet? Aquela luzinha branca, piscando, piscando. Aí ele subia, descia, ia para cá, ia para lá, e eu filmando. Consegui filmar, de longe e de perto. E ele não ia mais embora. Eu estava totalmente em pânico. Eu comecei a falar, Jesus, 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 me ajuda, Jesus. E minha voz saiu na filmagem, depois vocês vão escutar o que eu falei na hora. Eu falei umas 11 vezes, Deus, Jesus, me ajuda. Porque eu estava em pânico total. Porque ela não é cristã. Né? Mentira. Ela é... O que você vê de ateu quando vai cair o avião, gritar, Jesus, Jesus, Maria, José. Aí você escuta uma voz assim, agora tá. Que coisa. E aí ele começou a piscar e ficou ali sem pressa, não fez cerimônia nenhuma. Foi impressionante. E aí, o que aconteceu? De repente, apareceu um ser dentro da sala na minha frente, a 1 metro de mim, mais ou menos. Nossa. Não bastasse tudo que eu já tinha visto, ainda apareceu um ser dentro da sala. E ele estava num holograma. Sabe aqueles hologramas de Star Trek, de filme de ficção científica? Sim. Igualzinho o filme. Que não é totalmente definido a imagem. Isso. Como se fosse uma projeção. Isso. Não era físico. Eu acho que se eu tentasse pegar nele, eu não ia conseguir. Era uma coisa que parece que estava em outra dimensão. Ou não sei se eu estava em outro lugar, ou se ele estava ali. Para mim, que ele estava dentro da sala. E aí era a aparência dele que é estranho. Para a gente aqui na Terra, a gente acha parecido com um polvo. Porque ele tinha uns tentáculos que se mexiam lentamente. Ele não tinha rosto, não tinha olhos, nariz, boca, nada. Eu não vi. Se tinha, eu não vi, porque era só a cabeça do polvo e os tentáculos se mexiam lentamente. Ele estava fazendo alguma coisa que eu não sei o que era. E era tipo um polvo, 8 tentáculos. Eu não contei quantos tentáculos. Essa é boa, hein, Chucal? 1, 2, imagina. Ela pensando, se eu corro, se eu vou... Ou se eu conto. Na hora a gente fica sem raciocínio total. Mas você está falando, você fala de lapso de tempo. Depois que tudo passou, você tem noção do tempo? Quanto tempo durou isso aí? Não. Porque na hora que começou, eu não olhei no celular para ver a hora. Só quando terminou tudo, que eu fui olhar, era 00:04. Depois dessas feras todas, tivemos o prazer de ter aqui o ufólogo Edson Boaventura Júnior, que nos surpreendeu. Ele trouxe um pedaço de uma nave alienígena e nos comprova que é verdade. Você já pegou um pedaço de disco voador na mão? Não. Quer pegar? Piada. Quero. Falando. Você está falando sério? Eu trouxe o pedaço de toca a Ubatuba. música aí que você tá falando Eu trouxe sério? o pedaço de Ubatuba. Esse aqui eu ganhei de um filho de um militar do Exército que participou da captura. Meu Deus, mostra isso do resgate, aqui, né? Na câmera, porque então, histórico, eu trouxe um dos pedacinhos, né, do fragmento. Inclusive, olha a letra, isso aqui, de 1957. Você vê que coisa, Deus, mas não que tem coisa problema antiga. tocar, não? Não tem problema. Não tem problema não. Vai Eu trouxe só um pedaço, são 4. Olha, que... tá? E ele é um material extremamente leve. Tem gente que às vezes pega, diz que sente coisa. Olha isso, gente. E Olha aqui, você. Se pôr olha, papel branco. para assim, ficar mais fácil, ó, isso. são esses 4 fragmentos aqui, ó. Mostra aqui, olha aqui. Meu Deus, pode mostrar na sua câmera aí. É esse fragmento aqui, ó, do objeto. Pronto. Esse maior aqui que ele tá na mão ali. Eu posso falar que eu tive um contato extraordinário. Não, hoje. você pegou um OVNI na mão, um pedaço Na de mão. OVNI na mão. E agora eu vou te provar. Eu quero ter essa... Eu vou te incrível. provar que porque o Gary Nolan, que é um microbiologista. Parece um plástico, né? Então, ela é magnésio 99,3%. Em outras análises deu 99,9%. Puro, né? Puro. Caramba. E aí eu
levei, né, para análise na USP. Tem aqui as análises. Ó. Isso aqui foi na USP, no LCT. Nossa. E aí deu como... são várias páginas, né? Sim. Documentação e deu como da análise. Deu como magnésio extremamente puro. Mas a análise isotópica que o Gary Nolan fez descobriu que esse metal ele é 30% diferente de qualquer magnésio que existe na Terra. Ou seja, é algo de fora. Aí que eu fiz? Como eu tinha dúvida de saber se isso daqui era meteorito ou não, eu consultei especialistas em meteoritos. Isso aqui é um laudo de um deles, e olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, considerando a análise química dos 2 laudos apresentados com índices percentuais de 99,3 de magnésio e inclusões compostas preferencialmente de MgO, que é óxido de magnésio, magnésio enferrujado, né? Bem como a análise morfológica realizada nas amostras, atesto que não se tratam de amostras de meteoritos metálicos, sideritos, pois tais chegam no máximo a ter o teor de 26% de magnésio combinado com outros elementos químicos que não foram detectados nesses fragmentos metálicos. Portanto, as amostras não possuem as características de meteoritos, sendo assim outro material. Outro material não descreve. Então, mas não é da Terra. Então, porque não descreve. Isso é um documento de 2017. Sim. A diferença de 99% para 26% é muito grande. E olha só, teria que ter, se isso aqui fosse meteorito, estanfiodita, farringtonita, níquel e ferro. Não tem. Então, é algo diferente. E mais, eu vou além. Uma análise que foi feita no passado, estrutural, dizia que isso aqui passou por uma fusão a frio, que é uma fusão unidirecional solidificada, que é uma técnica que só veio aparecer anos depois na COSIPA, em Cubatão. Ou seja, agora, o mundo não conhecia essa tecnologia. Não, e mesmo porque esse fato aconteceu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, Conheço, que era uma prainha naquela época, no dia 7 de setembro de 57, onde habitavam 6 famílias de pescadores. Então era um lugar bem rudimentar, não tinha metalurgia, nada disso. E olha só, existem outros pedaços desses fragmentos aí num museu na Argentina, eu estive lá visitando, que é o Museu OVNI, em Entre Rios. E eles têm 2 pedaços generosos. Buenos Aires mesmo? Não, fica em Entre Rios. Entre Rios. Entre Rios, na Argentina. É o Museu OVNI lá. O Jacques Vallée, que é um físico francês, esteve lá na Argentina para coletar esse material e mandou para análise na Universidade de Stanford. Vou mostrar aqui uma foto do Jacques Vallée com a Andrea Simondini com esses fragmentos na mão, lá no Museu OVNI. Então veja que a ciência ela se interessa ainda pelo caso do OVNI que explodiu em Ubatuba. E aí para terminar o caso de Ubatuba, assim bem rapidamente, vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu consegui, que foi o Peter Sturrock, que é um cientista de Stanford. Ele esteve em Ubatuba em 85 e ele encomendou em 81, porque ele já tinha um pedaço do fragmento, uma análise para a NASA. A NASA diz que não se envolve com OVNI, mas esse documento endereçado a Peter R. Sturrock, assinado pelo Richard J. Williams, né, que é o chefe lá geoquímico e tal, ele fala aqui, ó, Brasil Magnésio Sample, amostra de magnésio do Brasil. Gente, 1981. 1981. E está aqui, ó, está escrito aqui, ó, NASA. Chefe, está aqui, ó, Branch, CC, NASA. O Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo que você já viajou para o quê? Uns 21 países. 21 países. Quem financia você? Eu. Sozinho. Porque eu trabalhei no Banco do Brasil, durante minha vida toda, me aposentei como gerente, mas nunca tive nenhum apoio governamental, de universidade. É pura vontade, né? paixão de descobrir e de trazer à tona a verdade. Mas, Edson, imagina o quanto nós estaríamos avançados em todos os quesitos se a gente tivesse um órgão governamental como de pesquisa, como eles pesquisam vacina, como eles pesquisam... Um
pequeno. Nós não precisamos um negócio gigantesco com 10, 15 pesquisadores do teu nível trabalhando o tempo todo em cima disso. Nossa, a gente seria uma potência. É que, infelizmente, lá atrás, o governo brasileiro deu tudo de mão beijada para os americanos, então, por entender que eles estavam mais avançados na questão de engenharia reversa. Só que hoje a gente tem físicos, químicos, engenheiros no Brasil que teriam capacidade de fazer isso também e colocaria a nossa tecnologia num patamar bem mais avançado. Mas, infelizmente, é política, é governo. Eu não sei o que tem no acordo também atrelado, quanto tempo que tem que ter isso, né? E o que poderia desdobrar caso a gente corte esse acordo. Mas, sem sombra de dúvida, se os nossos governos despertarem para esse assunto e quiserem criar algo desse tipo, vai ser algo inovador e muito importante para a nossa nação. Vocês que são fãs de ufologia estão recebendo esse material incrível, incrível, incrível. Nós precisamos de uma compilação para vocês. Quero agradecer os nossos patrocinadores, a Sohaila, Centro de Estética, limpeza de pele. Eles têm o laser Pison, que é espetacular, tira aquelas manchas, os melasmas que você tem no rosto. Você quer marcar um horário lá? Quer fazer depilação a LED? 15 9 81 18 3653. Você fala com a Sohaila, fala que você viu no quiz, ela vai te dar um desconto aí sensacional. Estamos chegando no Natal, né? Natal. Natal, nós temos que pensar... Porque deixa eu te contar uma coisa para vocês. As crianças não gostam de ganhar roupa. Aprende isso. É Boom Brinquedos. Leva lá, são 10 lojas. Salto, Votorantim e Sorocaba. Lá não tem erro. Além de um desconto que você falar que você viu no quiz, você tem uma consultoria de brinquedos. E tem brinquedos lúdicos. Não é só aquele brinquedo eletrônico, não. É o brinquedo para ensinar a tua criança a tirar ela do sofá. Boom Brinquedos. 10 lojas aqui na nossa região. Quero falar também do Salão Marcelo Soares, que corta o hair da nossa querida Milena, nossa produtora, que inclusive tem uma votação na internet para ver se ela vai ficar loira ou não. Porque o Marcelo Soares é especialista no quê? Coloração. Grande abraço ao Marcelo Soares, que cortou o meu cabelo. 15 99804 4535, reserve seu horário. Você quer mais disposição MTC Ozônio? Você fala com a Gisele. Fica ali perto, sabe, da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba? Você quer fazer ozônio? Você não fez? Então, só dá um Google aí e coloca ozonioterapia. Olha os benefícios. Cara, se você tem disposição, se você que nem o nosso secretário, que é obrigado a trabalhar 24 horas por dia pela nossa cidade, você tem que fazer ozonioterapia. Renasce. É Você muito fala bom com a Gisele mesmo. lá, facinho, MTC Ozônio. Quem mais eu preciso falar? SpaMed. SpaMed é um lugar espetacular. Não é só para emagrecimento. Tem a obesidade infantil. Eles trabalham vários programas. Mas você que está estressado, você que está cansado, tem um programa que eles têm que é saúde mental. Meu amigo, quanta gente está tomando tarja preta nesse Brasilzão aí? Vai lá no SpaMed, pra você ter uma ideia, você chega lá, eles revistam a sua mochila. É verdade, para ver se você não está levando leite condensado no shampoo, tem mil coisas. Aí eles pegam todo o seu medicamento e levam para o centro médico. Eles vão conversar com o seu médico e vão começar a acertar a sua medicação, inclusive. Você pesa todo dia, vai na bioimpedância. Você viu, né? Eu fazendo lá bioimpedância, deu gordura pra caramba, eu magrelo. Eu falei, meu Deus do céu, vou voltar para fazer academia. Um beijão aí pro Francisco, meu amigo, muito show. Conheço o SpaMed, 43 anos de tradição. Quero falar também do Desamassando. Você deu uma porrada no seu carro. E às vezes é aquela porrada, meu amigo, que é feia. É aquela porrada que você fala assim, vou vender meu carro 20 mil mais barato por conta disso. Mas no Desamassando, o que ele faz? Ele é um artista. Ele refaz o seu carro, parece o Transformer. Ele refaz o seu carro fica espetacular. É o Sandro Desamassando, ele foi muito criativo, o Sandro Desamassando. Você leva lá e ele cuida, ele é um grande artista, você entra em contato também. Quero falar também Móveis Casa Pronta. Por exemplo, nosso secretário chegou aqui, a gente trata assim, sempre todo mundo igual, mas a gente chegou aqui, área VIP para ele. Agora, para sua assessora internacional hipofosfórica que está sentada no sofá, que é o sofá do quê? Móveis Casa Pronta, da nossa amiga Núbia, que fica em Salto de Pirapora. Precisou de móveis, consulta Casa Pronta, ela sempre tem um preço diferente para você. É isso, preciso falar de quem mais?
Tradição urbana, tem que conhecer. Chefe Zezinho é um cracaço. É. Um cracaço. E agora você precisa muitas vezes até reservar, viu? Você pode chegar lá, quinta-feira, quarta-feira, mas chega final de semana, muitas vezes tem que reservar mesmo. Isso aí. Ana Monteiro de Carvalho. Número 75, Santa Rosário. Santa Rosário, bairro Nobre. É Jogral aqui em Sorocaba. agora? É Jogral. Temos mais alguém? O Grupo Termas. O Grupo Termas fica em Avaré, Paranapanema. É o grupo que, olha, vou te falar, eles estão fazendo um parque aquático aqui em Sorocaba. Vai começar, sabe, parque aquático. Em breve nós vamos contar as novidades aí. Se você gostou, todas essas entrevistas estão lá no nosso canal. Assista ela e muitas outras que tem também. Quiz Podcast, tá bom? Até o próximo programa.